Quando nós olhamos para a história de Abraão e começamos a pensar sobre ela e a refletir sobre a mesma, nós começamos a perceber que existe dois períodos na vida de Abraão, isso descrito pelo próprio Deus, a saber, o seu próprio nome. Porque quando nós falamos de Abraão, nós falamos de um gentio, nós não falamos de um judeu. Nós falamos de alguém que foi vocacionado por Deus, que foi chamado por Deus. Quando esse estava vagando, iniciando uma peregrinação. A sua história começa no capítulo 11, quando a Bíblia Sagrada vai informar para nós a despeito do seu pai e da sua família, num curto trecho genealógico, fazendo-nos saber acerca da sua origem. Ele é de Ur dos Caldeus, ou como alguns historiadores dizem a nós, Uruque dos Babilônicos, porque a cidade de Ur dos Caldeus está a cerca de 160 quilômetros aproximadamente ao sul da Babilônia. Então, alguns historiadores dizem que, por estar próximo, considera-se uma província ou uma cidadela próxima aos termos da Babilônia. Então, alguns chamam a cidade de Ur dos Caldeus e outras chamam a cidade de Uruque dos Babilônicos. E esse curto trecho genealógico está posterior ao fato de um projeto fadado ao fracasso, falido, quando os homens decidem no seu coração edificar uma grande torre com a ideia de alcançar os céus e chegar até Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus confunde a língua dos homens e vai falar para nós acerca da sua genealogia. Abraão é um personagem chave dentre tantas alianças, ou melhor, aliança que Deus faz, alianças que Deus faz, mas com os seus patriarcas, com os seus profetas, ele é o eixo, porque de Gênesis, de Adão a Abraão são 2000, de Abraão a Cristo 2000 e de Cristo a nós 2000 anos. Então Abraão aí vive no período dos 4000 anos do início da civilização. Ele é contemporâneo, o berço da civilização da humanidade. E o texto diz para nós que está sendo narrado o nome dos seus irmãos, do seu pai. Seu pai é Tera, seu irmão é Arã, seu irmão é Naor, e ele que é Abrão. Esse Abrão, ele é de origem gentílica, até que Deus faz com ele uma aliança em Gênesis 15, mas eu preciso continuar, porque se eu entrar nessa questão do Abrão e do Abraão, talvez eu não tenha tempo para te explicar, porque há um mistério muito profundo nessa aliança que Deus faz com ele em Gênesis 15, porque pode até dar um nó na sua cabeça, mas quando você vê Paulo no capítulo 3 da carta de Gálatas, ele vai falar que o evangelho foi anunciado a Abraão. E quando a gente fala de evangelho, alguns entendem por Mateus, Marcos, Lucas e João, porque parece que a gente confunde essa ideia de graça e de lei, porque parece que a graça só é depois de Cristo, mas se o evangelho foi anunciado a Abraão, a gente precisa acabar com essa ideia de um Deus bipolar, um Deus que no velho mata e que no novo ama, que envia o seu filho e que parece que sofre de uma dupla personalidade, que não é essa a questão. A graça e o evangelho já havia sido anunciado, a aliança já havia sido feita, e Paulo também vai falar sobre isto, a aliança da promessa, porque alianças são muitas, mas a promessa é uma só. E sendo o evangelho anunciado a Abraão e ao seu descendente, que já era o Cristo que haveria de ser manifesto e havia sido dito, quando a gente lê Apocalipse 22, você vai ver ele falando que ele é Aleph, ou na verdade Alfa e Ômega, e ele é a raiz de Davi, ele é a raiz, não ouvi, raiz, então a gente entende que se ele é a raiz é porque ele é antes de Davi, Davi só existe por causa dele,
né? Ele é a raiz de Davi, e mesmo ele sendo homem, nasce da linhagem de Davi, dita por Mateus, né? Não por Lucas, porque Lucas já vai falar de uma genealogia que vem desde Adão. Mas não é sobre essas questões que eu quero falar com você. Quando nós olhamos para a história e que ela vai dizer para nós acerca da origem de Abraão, e ele saindo da sua terra, da sua parentela, e na minha concepção, o que move Abraão é o interesse, e isso está bem claro para mim, particularmente, quando eu leio o 12, né? Quando Deus o vocaciona, quando Deus o chama, isso está claro para mim, porque quando Deus o vocaciona, Deus promete-lhe filho, e isso ele não pode ter. E o verso 30 do 11 diz para nós que a sua mulher é estéril. E quando Deus o vocaciona, ele também não está em Ur dos Caldeus, ele já está na cidade de Harã. O texto diz que o seu pai inicia uma peregrinação em direção a Canaã, e o texto diz que ele, ao chegar em Harã, ele para em Harã, e o texto diz que ele morre em Harã, até que Deus aparece a Abraão em Harã e convida Abraão para que Abraão inicie sua peregrinação e que ele caminhe só, que ele vá viver o que Deus tem para ele, numa proposta, a grosso modo, né, de não saber por onde vai, nem saber quando chegará ao lugar do destino, mas ele peregrina, movido por uma promessa, e a promessa é de que ele seria pai, que ele teria filhos, que Deus o abençoaria, e essa palavra é contrária à que ele ouve, até sabe, sua mulher é estéril, e isso é declarado no verso de número 30. Quando nós olhamos essa convocação de Abraão, né, de Abrão, melhor dizendo, nós vamos ver no 12 Deus o vocacionando, ele erguendo um altar. No 13 nós vamos ver ele crescendo, prosperando, enriquecendo. Vamos ver Deus o separando depois do crescimento do seu sobrinho Ló, por meio de uma contenda que se instaura em meio aos pastores de Abraão e de Ló, na ausência de pasto para que eles comam, ou para que os animais comam, se alimentem, e eles estão brigando da proporção do crescimento. Depois nós vamos ver no 14, Abraão com seus 318 homens, treinados pelo próprio Abraão, descendo para uma guerra, e voltando dessa guerra mais rico do que quando foi para ela. E o texto diz para nós que Deus assim está com Abraão e abençoa, que é quando Abraão encontra com Melquisedeque, que é um título, é uma linhagem sacerdotal. Abraão entrega o dízimo do que havia conquistado na guerra, abre mão dos despojos da guerra e liberta o seu sobrinho Ló numa batalha ferrenha e travada. No 15 nós vamos ver Abraão a fazer com Deus uma aliança, que é quando Cristo aparece para Abraão nos pactos da metade, quando os animais eram repartidos, parte a lado, e abria-se um caminho, e nesse caminho, nesse pacto, dessa aliança das metades, era passivo de morte, né? E é por isso que Abraão dorme, porque aquele que não cumpre a aliança do pacto das metades, esse tem que morrer e pagar com a vida a quebra da aliança. Então Deus, sabendo que Abraão não poderia cumprir com a aliança que está sendo feita em Gênesis 15, Deus adormece. Então ali aparece Cristo, e é Cristo quem cruza com Deus nos pactos da metade, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, capaz de cumprir qualquer pacto e qualquer aliança. E ali o evangelho é anunciado para Abraão a respeito da graça, a respeito de tantas outras coisas que nós apenas vemos e ouvimos algumas pessoas falar posterior à cruz. O que difere o Velho do Novo Testamento é só a questão que nós estamos depois da cruz e eles estão antes da cruz. Mas também, como eles, somos bem-aventurados, já dito pela palavra, não vimos, mas cremos. E assim como eles também não viram, mas também creram. Quando nós olhamos no 15, Deus fazendo com Abraão uma aliança, fazendo-lhe adormecer, Cristo aparecendo, cruzando o pacto das metades, o texto diz que no 16, Abraão agora vai ter a orientação da sua esposa
porque já estão caminhando há algum tempo, como bem dito pela Poliana, 25, aproximadamente do 12 ao 15, para o 16 são 10. Então, esse período de 10 anos que vai do 12 até o capítulo 15, aproximadamente 16, e depois mais 15 anos esperando que se cumpra aquilo que Deus havia dito pela sua boca, porque Deus não fala a respeito do filho somente uma vez. Até o 15, pelo menos 3 vezes Deus fala no 12, fala no 13, fala no 15, acerca do filho que Abraão haveria de gerar e haveria de dar, que Deus haveria de dar a Abraão. Então, quando a gente chega no 16, nós estamos vendo uma crise que se instaura na casa, porque Abraão quer ser pai, o tempo está passando, a idade está chegando, a mulher já está fora do seu período frutífero, e além de estar fora do seu período frutífero, estéril, e Abraão com a idade avançada. Então Sara chama Abraão e dá a ela a ideia, e aqui a crise começa. Essa crise começa por causa da ausência das pessoas em saber lidar com o tempo. Isso para mim é muito difícil. Eu não sei para você lidar com o tempo, ainda mais nesse período imediatista que nós estamos vivendo, onde as pessoas parecem que habitualmente querem que as coisas no mundo espiritual aconteçam como no mundo físico. Parece que a gente está no 5G, e parece que no mundo espiritual a gente quer que as coisas também aconteçam dessa mesma proporção. Eu estava vendo o ministro falar esses dias de comunicação que um médico vai conseguir do Rio operar alguém lá em Amazonas por meio da internet. Então parece que as pessoas estão caminhando nessa ideia de que Deus fala agora e acontece amanhã. E quando as coisas não acontecem no meu tempo, eu dou meu jeito para que elas aconteçam, uma vez que Deus me fez a promessa e parece que alguém se incumbiu de dizer que tem participação. Existe a minha ação dentro daquilo que Deus fala comigo, dentro daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Eu sou participante do milagre, mas eu não coloco a mão naquilo que Deus está fazendo. Minha esfera é humana, a esfera dele é divina, ele faz impossível. E o caso de Abraão é impossível, porque sua mulher, já além de estéril, é avançada de idade. Então, no 16, essa crise do tempo se instaura e ela troca uma ideia com ele, fala, deita com Agar, e ela vai te dar um filho. E Agar te dando um filho, a promessa se cumpre. Uma vez que Deus falou, foi com você e não comigo. Parece que também está um pouco enciumada, porque Deus, quando vai falar, só fala com Abraão e não fala com ela. E aí ela entende que o que Deus fala para Abraão não serve para ela, é para Abraão. Abraão abraça a ideia e deita com a irmã Agar, e o texto diz para nós que Agar vai gerar. E aqui começa o inferno, podemos assim dizer, na casa de Abraão. Talvez não inferno, que inferno é uma palavra muito pesada, mas aqui começam os litígios, as guerras. Vou tentar te ajudar, vou levantar a mão aqui para não dar microfonia e você não ter que aumentar. Eu estou falando assim mais calmo do que naturalmente, que eu não posso gritar, que quando eu grito dói. O médico me deu 3 meses para depois de 3 meses pregar, porque por fora parece que está normal, mas a cicatrização leva 3 meses. Então, eu estou falando devagar por conta disso. Mas daqui a pouco eu vou me descontrolar. Fica tranquilo que eu vou dar lugar, eu não consigo ficar parado. Então, quando a gente vai olhar, eu estou guardando para daqui a pouco, deu para entender, né? Então, quando a gente olha para o capítulo 16, essa crise se instaura, os problemas se instalam, e Abraão, então, ouve a ideia, e o texto diz que parece que Sara se sente incomodada com o que no ventre de Agar está sendo gerado. E o que gera-se no ventre de Agar incomoda Sara, a ponto de Sara começar a incitá-la, persegui-la. E o texto diz para nós que essa perseguição, essa incitação, vai culminar na fugida de Agar. Ela não suporta a humilhação que ela está vivendo, e ela tem dificuldade de lidar com o que a sua senhora, a sua ama, faz com ela, de modo que ela então vai começar a se sentir incomodada, e o texto vai dizer para nós que ela decide fugir. Essa Agar, acredito que você se lembre,
ou talvez entenda, o texto propriamente diz que ela é uma egípcia, que quando a fome assola a terra, Abrão desce para o Egito para refúgio, porque lá não teve falta e nem escassez. Abraão se abriga lá, Deus dá a vitória a Abraão lá, ele vai falar ao quem diga uma meia-verdade, dizendo que ela era sua meia-irmã, quando na verdade é uma mentira, porque não existe meia-verdade e meia-mentira. Apesar de Sara, de fato, ter descendência genealógica e ter grau de parentesco de irmandade com Abraão, ela é a sua esposa. Ele nega, mas quando ele é despedido, dão para ele servos e servas, como também riqueza. E aí vem no pacote a irmã Agar. E você, mais do que ninguém, sabe que Egito significa terra de cão, e nessa terra de cão que simboliza o Egito, ou o significado da palavra Egito, nós entendemos que o Egito, por meio da Bíblia, ele simboliza para nós o mundo, e algumas pessoas, por não saberem lidar com o tempo da escassez aqui dentro, geralmente costumam descer para o Egito quando tem dificuldade de esperar o que Deus tem para fazer na vida delas. E eu tenho muita preocupação com algumas pessoas, porque a resiliência, a resistência de algumas pessoas nesse tempo parece que estão se esvaindo, e as pessoas estão deixando Jesus por qualquer coisa, e deixando Jesus por qualquer coisa sempre vão para o Egito, e o problema é esse: trazer do Egito que nunca deveria ter trago, e quando a gente traz do Egito que não deveria trazer, a gente acaba sempre trazendo problema para dentro da nossa casa, e foi isso que Abraão fez, trouxe um grande problema para casa. Esse menino não vai ser desejado, esse menino não vai ser amado por Abraão, a princípio. Quando nós vemos as suas declarações, percebemos que existe um cuidado da parte de Abraão, mas como Sara parece governar o ambiente, Abraão dá ouvido a ela o tempo inteiro. Então, no primeiro momento da perseguição, Sara vai fazer com que Agar, não suportando a humilhação, fuja. E nessa fugida, no meio do caminho, no deserto, o Senhor aparece para ela e dá para ela um recado: o que no teu ventre está sendo gerado, a partir de hoje é meu, e eu farei desse menino uma nação. Abraão, ele faz uma grande nação, mas do menino ele vai fazer uma nação. E essa palavra, fazer do menino uma nação, Deus diz para ela voltar do lugar de onde ela vem fugida e se submeter à autoridade da sua senhora. Então, o contexto em que Ismael vai ser gerado é um contexto de humilhação. O contexto que Ismael vai ser gerado é um contexto onde, além da sua mãe ser escrava, ela também está sendo humilhada, porque a sua senhora tem dificuldade de conviver com o que no ventre dela está sendo gerado. Esse menino nasce, e você conhece a história, a gente pula do 17 e vamos para o 21, que é quando o texto que eu li com você aqui, que vai revelar para nós alguns pontos que eu gostaria de dividir com você aqui essa noite. Quando chega no capítulo 21, o que nós observaremos é que se dará o nascimento de Isaque. Isaque nasce, e o texto diz que agora ele está sendo desmamado. Esse menino Ismael aqui tem entre 12 e 13 anos de idade. Nós podemos observar entre 12 e 15 anos de idade aproximadamente. Então, nós estamos falando de um adolescente que foi gerado num contexto de humilhação, de perseguição, um contexto onde o seu nascimento trouxe contenda, trouxe perturbação. Então, nós estamos falando de um ambiente não saudável para uma criança ser gerado. Sua mãe talvez atribua as humilhações que sofre ao que no ventre dela está sendo gerado. A Sara está incomodada com o que no ventre está sendo gerado, e a gente não vê um posicionamento de Abraão. Quando a gente chega no 21, a gente observa que no dia em que Isaque foi desmamado, o texto diz que Abraão agora reúne sua casa e dá uma grande festa, celebra um grande banquete.
E se você olhar, esse menino tem 12 anos e não tem registro de festa, não tem registro de banquete, não tem registro de aliança, não tem registro desse menino no 8º dia sendo levado e sendo consagrado a Deus, cortando a pele do prepúcio, como foi feito com Isaac, seguindo todos os ritos que mandava a cultura, porque Deus é com Abraão que faz a aliança. Então, quando a gente olha para o texto, a gente poderia descrever o perfil desse menino chamado Ismael, não desejado, alvo de humilhação, alvo talvez de palavras malditas lançadas por Sara no âmbito da perseguição, tomada pela raiva, pela inveja da sua ama está gerando e ela não, e agora tentar imaginar a cabeça desse menino sendo criado dentro desse ambiente, onde ele tem que olhar para o pai, olhar para a mãe e não usufruir dos mesmos direitos que o seu irmão tem, e não bastante, ele cresce, é o primogênito da casa, mas não é desejado como Isaac. O texto diz que Sara coloca o nome do menino de Isaac, porque me traz alegria, fez o meu rosto sorrir. Abraão celebra isto também, dando um banquete, mas Ismael não tem banquete. Talvez o retrato de Ismael seja como o retrato de algumas pessoas que talvez estejam aqui, não celebrados, nascido num ambiente onde a contenda e as maldições sobrepunham a qualquer coisa que você poderia almejar da vida ou desejar da vida. Isso fez com que esse menino crescesse num ambiente de desprezo, de humilhação, aonde isso fica mais patente ou mais evidente quando o seu irmão nasce e o seu pai dá uma festa na ideia de celebrar a vida daquele que acaba de ser gerado, e ele não tem isso. Talvez esse seja o ambiente que algumas pessoas aqui tenham sido criadas, um ambiente onde depois de adulto você veio a descobrir que você talvez tenha sido fruto de um aborto que mal feito, na verdade bem feito, porque não deu certo. Se fosse mal feito teria dado certo, mas de verdade bem feito, aonde você entendeu que talvez quem te gerou não te desejava por ter seus motivos para isso, mas isso acarretou em você traumas, trouxe para sua alma perturbações. Mas eu tenho uma notícia do céu para você, que talvez a terra não te quisesse, mas o céu te desejava e tinha planos para a sua vida. Eu vou repetir isso aqui para que isso entre na alma de algumas pessoas, e isso é direcionado para pessoas que estão aqui dentro. Talvez a terra não te quisesse, talvez quem começou a te gerar te desprezou, te humilhou, e o ambiente que você foi criado foi de desprezo e de humilhação. Talvez as pessoas com quem você conviveu disse durante toda a vida para você que você não foi desejado, que você não foi amado, mas o que eles não sabiam é que mesmo debaixo de tanta humilhação, e o que Abraão não tinha tomado conhecimento, e o que Sara não sabia, é que na fugida de Agar, no deserto, Deus tinha aparecido e tinha dito: aquilo que a terra não quer é meu, e eu tomo conta. Aquilo que as pessoas não desejam, eu desejo, e aquilo que as pessoas não querem, eu quero. Então eu vim aqui dizer para alguém que está aqui dentro essa noite, que Deus te desejou desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Deus tinha e tem um plano para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. E eu vim aqui dizer para alguém esta noite: por mais que você tenha crescido num ambiente de desprezo, onde as pessoas não te celebrem, onde as pessoas fazem questão de deixar bem claro que não tem o amor, ou talvez tenha que ter dividido ou brigado por amor de alguém ou para ter atenção de alguém, no secreto Deus já tinha te visitado e já tinha falado com você. E a palavra de Deus para você é essa: eu te amo, você é desejado por mim, e eu tenho uma notícia para dizer para alguém: ainda que todos te rejeitem, te desamparem,
Deus vai te amparar. Ele já disse pela boca do profeta: ainda que a tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Então descansa a alma e tranquiliza em Deus, porque ainda que a mãe abandone, o meu Deus está dizendo que Ele nunca vai te abandonar. E aí o texto, para mim, ele começa a conflitar, não só pelo fato de demonstrar para nós o quanto Ismael não era desejado, o quanto Ismael não foi projetado, o quanto Ismael não foi celebrado quando nasceu, por se tratar de ser filho da empregada e porque Sara perseguia sua mãe, perseguia o seu irmão, ou melhor, perseguia o seu bastardo ou seu enteado, aquele que por ela não tinha nenhuma afeição. No dia em que esse menino nasce, o texto diz que Sara chama Abraão e diz para Abraão que vê o menino sendo leviano com Ismael, ou melhor, Ismael sendo leviano com Isaque, e ela vai dizer para Abraão que não quer que eles convivam junto, e vai pedir que Abraão o dispense, que Abraão o libere, porque a expressão dela é: ele não herdará aquilo que Isaque herdará. Então a irmã Sara, além de ter um problema, pois ela mesma o criou, quando pediu que Abraão deitasse com a sua serva, agora ela está gerando em Abraão um outro problema, que Abraão despeça o seu filho, não conviva com ele, pois eles não crescerão juntos, eles não viverão no mesmo ambiente. E aí o texto diz que quando Sara dá esse comando, Abraão começa a se preocupar. E a preocupação de Abraão está descrita no capítulo 21, quando ele pergunta para Deus, porque quando Deus vê Sara falar, Deus aparece a Abraão e dá a Abraão uma ordem. E qual é a ordem que Deus dá para Abraão? Libera o menino, porque eu farei dele uma nação. Diga comigo: libera o menino. Diga: libera o menino. A ordem é de quem, irmão? De quem? Quem está falando com Abraão? Abraão conhece o Deus que serve. Deixou tudo para trás e peregrinou, e ele é testemunha viva do que Deus fez por ele durante esses 25 anos, cumprindo com a promessa a seu tempo, não no tempo dele, de tudo que Deus lhe fez crescer e prosperar, das guerras que venceu e de tudo que ele enfrentou. Abraão conhece o Deus de Israel, Abraão sabe quem é o Senhor, Abraão tem intimidade com Deus, Abraão tem vida no altar. Agora ele ouve a voz de Deus e diz assim: Deus, Abraão, libera o menino. Abraão vai falar com Deus que manda liberar. Se eu liberar, o que vai ser dele? A pergunta de Abraão, ele não a fez quando Deus o vocacionou lá no 12, dizendo: larga tudo, deixa tudo, me segue, vou fazer de você pai de uma nação. Ele não perguntou como, nem quando, nem porquê, ele apenas creu na palavra e foi. E ele agora é resultado de tudo que Deus falou com ele no 12. Então, a respeito de palavra, ele sabe o Deus que ele serve, que o Deus que ele serve cumpre com tudo aquilo que ele fala. Agora, o Deus que tem palavra está falando com Abraão e dizendo: libera o menino, eu vou fazer dele uma nação. Você é uma grande nação, ele é uma nação. Aí Abraão vai questionar o Deus que está fazendo para Ismael a promessa, como se Deus não fosse capaz de fazer por Ismael o que Deus está dizendo que vai fazer. Abraão está questionando Deus, como quem diz assim: se eu liberar, o que vai ser dele? A ideia que eu tenho quando eu olho para o texto é que Abraão parece que entendeu que Ismael só vai ser alguém e só vai ter possibilidade de ser alguém ou de vencer na vida se continuar debaixo da tutela dele. Se Abraão for um eterno
Ismael, for um eterno dependente do que Abraão pode proporcionar. Talvez esse seja, para mim, de verdade, um dos maiores problemas de pessoas que cresceram, e cresceram em Deus. Qual a dificuldade? De achar que Deus só pode fazer por elas e não fazer por outras pessoas. E quando a gente chega nesse nível de entendimento, onde Deus fez tanta coisa pela gente, a gente acha que a vida da gente se rege por si só, ou que nós somos dono do nosso próprio nariz, como se nós fôssemos capazes de proporcionar para alguém, ou fazer por alguém aquilo que só Deus pode fazer. Então Abraão está questionando Deus, porque Abraão acha que Ismael só vai ser alguém, chegar a algum lugar, se ele viver debaixo da tutela. E para mim isso fica muito evidenciado. Fica tão evidenciado isso para mim, porque quando eu vejo no 14, ele voltando da guerra, ele entrega o dízimo e abre mão do despojo da guerra. Ele só quer salvar o seu sobrinho Ló. Nós não estamos falando de um cara avarento, pelo menos o texto de Gênesis 14 mostra para mim um cara generoso, alguém que pega seus homens e leva-os à batalha, na ideia de resgatar um sobrinho que está aprisionado. Ele vai vencer 4 reis, vai voltar da batalha sem preocupação com o despojo da guerra, porque para ele dinheiro não é problema, ele tem de sobra. Então, dando uma olhada para o 14 e vendo o que ele faz no 21, alguém que pega 318 homens, vai para uma guerra para salvar um sobrinho, um cara que abre mão quando volta do despojo, entrega dízimo e não está preocupado com dinheiro e nem com recurso, porque isso ele tem. O que me leva a pensar por que Abraão pega um pouco de água e um pouco de pão e dá para Agar. Alguém que poderia colocar homens a serviço de Ismael, uma vez que o problema é com Sara, e que Sara não quer conviver com ele dentro do mesmo ambiente, que ele não cresça com Isaac, mas ele pode muito bem despedir homens para que ele chegue a um lugar de destino, para que ele então estabeleça a sua vida, para que ele viva. Abraão pode dar recursos suficientes para que esse menino viva bem e que não dependa de voltar para casa e nem dos recursos de Abraão. Por que alguém que tem tanto dá tão pouco na hora de despedir, uma vez que diz para Deus que está preocupado? Porque se de verdade Abraão está preocupado com o que vai ser do menino, pense você despedindo alguém que você pode fazer muito pela pessoa e que você diz estar preocupado com o que vai ser dela se ela sair da sua casa ou se ela sair da sua tutela, o que leva você a dar tão pouco para uma pessoa, podendo fazer por ela além. A minha concepção, ao olhar para o texto, é limitar. Abraão quer conviver com Ismael a ponto de limitar os passos do menino. De que maneira? Um pouco de pão e um pouco de água. Ele sabe, conhece de deserto, peregrina, não tem nem casa fixa. Ele é alguém que peregrina pelo deserto, está levantando sempre acampamento. Ele entende do que ele precisa para atravessar um deserto, mas ele não dá o suficiente para que Ismael atravesse o deserto. A minha concepção é uma só, não sei a sua, é dizer para o menino até onde ele vai, porque com um pouco de água, um pouco de pão, não se vai longe. Então, na minha ideia, ou na minha cabeça, a ideia de Abraão é limitar a dizer para Ismael até onde vai, e assim controlar a vida do menino. Ele vai até aqui, quando o pão e água acabar, ele volta para pedir mais, e eu dou mais um pouco de pão, um pouco de água, ele vai e ele volta, e assim eu fico convivendo com ele, sabendo de como ele está.
Você conhece gente que tinha tudo para te liberar, mas não te libera e te trava, porque quer fazer da tua vida uma eterna dependência dele, para que a sua vida nunca mude, o seu ambiente sempre seja de humilhação, de mesquinharia, de desdenho, aonde as pessoas dizem que você não é capaz, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, aonde alguém poderia te liberar e te abençoar. Mas qual é o problema, pastor? O problema às vezes é a ausência de posicionamento de nós que estamos sendo posto debaixo desse jugo. De que jugo? O jugo de limitação, aonde alguém diz para nós até onde a gente vai e limitando os nossos passos, querendo que a gente volte. Para mim isso aqui em H é fantástico, tirando a parte de abandono, é fantástico a ideia que o pão e a água acabam, mas ela não volta para pedir. É alguém que está cansada de viver esse jugo de humilhação, é alguém que não suporta mais viver dessa maneira, sendo o tempo todo humilhada, subjugada. E se Deus falou comigo e me fez uma promessa, uma hora ela precisa se cumprir. E se a promessa tem que se cumprir, para que ela se cumpra em alguns momentos ou aspectos da vida, eu preciso me posicionar. Eu aprendi a profetizar com os olhos nesse período de pandemia, porque pegar na mão não pode. Então dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, por favor, diga para ele, por favor, o que você precisa não está na mão de homem. O que você precisa está na mão de Deus. Não, por favor. Por favor. Não se escravize, não se subjugue, não se humilhe. Eu sei que tem hora que a gente tem que descer, que Deus quer abater, que Deus quer ensinar, mas tem momentos da vida que Deus quer mostrar para nós que o que a gente precisa não está na mão de gente, está na mão de Deus. E se está na mão de Deus, eu não tenho que ficar batendo na porta de gente da terra, porque gente da terra não vai resolver meu problema. Eu sei que Deus até usa gente da terra. Como é que Deus usa gente da terra? Para emprestar vaso, porque ele não tem vaso, ele tem azeite. Então o azeite ele tem para multiplicar, mas vaso eu vou lá pedir. Então a humilhação dura até que eu vivo o tempo de milagre. Então se o tempo de milagre ainda não chegou, eu preciso entender que vai ter uma hora que eu vou precisar me posicionar. E me posicionar de que forma? De que maneira? Chega de ficar batendo na porta de gente que a vida inteira só te humilhou, te desprezou e te desdenhou. Essa noite Deus me trouxe aqui para falar com alguém, e Deus quer falar para alguém aqui esta noite, que o tempo da tua humilhação termina hoje. Oh, aleluia. Eu vim aqui profetizar para alguém. Eu não sei se tem gente para receber, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para alguém aqui esta noite, Deus vai ensinar para Abraão. E o que Deus vai ensinar para Abraão, pastor? Porque Abraão está em casa pensando. O que Abraão está em casa pensando? Minha concepção, Abraão está em casa pensando, o que eu dei já acabou, cadê esse menino que não volta? O que eu dei já terminou, já era para ter voltado. Porque tem gente assim, limita tanto os teus passos, que quando você demora além dos passos que você deu, a ponto de não voltar mais para pedir, que tem gente que fica o tempo inteiro. Gente, Deus quer criar em nós maturidade para que a gente entenda que não dá para ficar na porta dos outros o tempo inteiro batendo, não. Porque o que a gente precisa, a terra não pode fazer, mas o céu pode e tem para dar. Então Deus quer mostrar para Abraão o seguinte: o que, pastor? Deus quer mostrar para Abraão que o que ele tem para fazer na vida de Ismael não depende do que Abraão deu para ele começar a vida. O que Deus tem para fazer na vida de Ismael é diferente, porque enquanto Abraão dá um odre de água, Deus abre os olhos de Agar para ver um poço. Deus trabalha com coisas grandes e abundantes. Eu vim dizer para alguém: se você entender que esse tempo de ficar pedindo, batendo, se humilhando termina hoje, hoje Deus não tem um poço, hoje Deus não tem um cântaro, hoje Deus tem um poço, e Ele vai abrir os teus olhos para você ver o que Ele vai fazer. Porque quando a gente se subjuga,
quando a gente se inferioriza, quando a gente se menospreza, e talvez seja o resultado dessa vida de humilhação, de desprezo, de não desejo, no ambiente em que Ismael foi criado, parece que cultivou na ideia dele, que a ideia é volta lá e pede, se submete, se humilha de novo. Só que quando Deus fala para ela, volta e se humilha, Deus diz que é por um tempo, porque Deus já sabia o que faria. Então, se é por um tempo, eu quero profetizar que o tempo da tua humilhação está terminando hoje. Por quê, pastor? Porque a gente parece que está com a mente ou nós estamos com a mente cauterizada a ponto de achar que o que vai acontecer na vida da gente depende de gente que está à volta da gente. É tão latente que ao invés de dobrarmos o joelho, fecharmos a porta do quarto e orar, a gente já liga para alguém para falar. Pô, estou precisando trocar uma ideia contigo, eu posso ir lá? Queria falar com você, deixa eu ir lá. Porque parece que os nossos primeiros recursos são terrenos e não celestiais. Porta fecha, a gente já liga para alguém que tem uma chave, ou alguém que pode abrir uma porta, ou alguém que pode te apresentar ou pegar teu currículo. Parece que nós criamos uma dependência de pessoas para chegar a lugares. Isso cega a ponto da água acabar e a gente, Deus não abriu o poço já estava lá. O que Deus abriu foi os olhos. Deus não criou um poço, Deus não cavou um poço para ela, não. O texto está lá, claro, já tinha um poço. E o Senhor ouviu o menino chorar e abriu os olhos dela para que ela visse o poço. Entende? Você está tão cego de mentalidade, tão dependente das coisas da terra, que você não está conseguindo ver o que Deus está disposto a fazer na tua vida. E eu vim aqui dizer para alguém que essa noite Deus abra os teus olhos. Aleluia. A mente cauterizada, a mente travada. Para mim, um texto que reflete muito, porque o que eu tenho percebido, que o problema não está no altar e nem na voz profética. O problema está na mente das pessoas que recebem o que sai do altar. Você entende que H, cansada de humilhação, abre mão do menino para não ver o menino? Só que Deus quer dar uma lição para Abraão. Qual é a lição que Deus quer dar para Abraão? Que quando ele decide fazer alguma coisa na vida de alguém, sabe aquela galera que diz assim, precisa de mim, só vai chegar se eu fizer. Sabe, tem um povo que passa na vida da gente assim, né? Ele até pode abrir a porta para tu entrar, mas ele bota o pé e trava. Tem gente, infelizmente, assim. Eu não sou muito adepto desses negócios de mensagem de vingança, não. Eu nem gosto muito desse negócio de... vai lá, pega quem falou da minha vida. Eu não sou muito adepto desses negócios da vingança, não. Minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Maior prazer é poder sentar na mesa com quem não me ajudou e servir, do que ele poderia ser participante e escolheu não ser. Porque de verdade Deus é assim, gente. Vou falar da mente, mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Lembra do José? Quem lembra do José? Lembra do episódio da prisão? Lembra? Que ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro? Fala para o padeiro assim, vai morrer. Eu sou dono de padaria. Não sei se você sabe, eu sou dono de padaria, eu tenho padaria. Eu descobri que todo padeiro tem que morrer. Brincadeira. Está na Bíblia há mó tempão, mas não tem nada a ver com isso não. Não é porque passa uns funcionários ruins lá que a gente está, né? Não é nada a ver disso não. É brincadeira. Mas desde a antiguidade os padeiros estão morrendo. Eu falo isso com todo mundo que começa a trabalhar lá na padaria. Todo padeiro morre. Mas não é isso que eu queria falar não. Ó para cá para você entender.
Ele fala para o padeiro que o padeiro vai morrer. E ele fala para o copeiro que o copeiro vai. O que ele pede para o copeiro? Gente, você já parou para pensar que memória é essa? 3 dias. Ele fala para o padeiro assim, 3 dias tu morre. Ele fala para o copeiro, 3 dias tu volta. 3 dias o padeiro morre. 3 dias o copeiro volta. 3 dias que o copeiro volta, o copeiro não lembra. 2 anos depois. Quantos anos? 2 anos. Faraó tem um sonho. O copeiro lembrou com 2 anos. Mas não lembrou com 3 dias. Que miséria de memória. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Porque se o cara consegue lembrar com 2 anos, não tem como ele esquecer com... Não, porque na verdade ele não lembrou nem com 3 e nem com 2. Porque se ele lembra com 3 e José vai a Faraó, ele ia atribuir o que aconteceu na vida dele ao copeiro. Quando ele lembra com 2, é Deus falando para José assim, não é ele que lembrou, que se ele tivesse que lembrar, lembrava com 3, não lembrava com 2. Foi eu que trouxe a memória. Porque algumas coisas que Deus tem para fazer na vida da gente, tem até gente que está do lado da gente que poderia ajudar e fazer. E aí você, na crise, diz assim, por que fulano não faz? E fica até chateado. Para de ser bobo. Descansa a alma, fique em Deus. Porque se ele fizer, você vai atribuir a ele aquilo que só Deus pode. Então, como Deus não quer que tu dê glória para homem na terra, Deus quer que você glorifique o Deus do céu, Ele está dizendo para você o seguinte, o que você precisa não é homem que vai fazer, o que você precisa, eu vou fazer. Então, profetiza para alguém com os olhos, dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado e diga assim, tinha gente que podia e não fez. Tu ficou até chateado. Mas dá uma risada aí, fica tranquilo. É que Deus não quer que você dê a glória dele para homem nenhum nessa terra, não. Porque quando a porta abrir, quando o milagre acontecer, você vai dizer, foi Deus que fez. Não tem mão de gente, não. Foi Deus que fez. Deus que fez. Então, parece que algumas pessoas estão tão cauterizadas com a ideia da humilhação, de bater na porta. Nesse dia parece que cansa, mas a mente se aparta para não ver. Aí Deus abre os olhos para ela ver, e como eu disse, para mim, o problema não está no altar nem na palavra profética. Lembra de Reis 4? Quem lembra de Reis 4? Lembra? A mulher de Sunem, conhecida como Sulamita, nós não sabemos o nome dela, só a origem da cidade. Lembra dela? Por que ela construiu um quarto para o profeta? Quem lembra? Porque ele era homem? Ele era homem? E porque ele era homem de Deus, ela falou, vou construir para ele aqui no quintal de casa um quarto. Construiu o quarto ficou pronto. Quem foi morar lá? Profeta. Toda vez que ia à cidade, morava lá. Profeta queria retribuir o favor. Mandou chamar a mulher e falou assim, tem alguma coisa que eu posso pedir o rei por ti? Ao chefe do exército, por ti, ele dá essas 2 opções, as 2 maiores autoridades do seu tempo depois dele. Aí a mulher diz assim, não, estou bem no meio do meu povo. Ela está dizendo para o profeta o seguinte, eu também tenho acesso ao rei, também tenho acesso ao chefe do exército. E dá as costas. O moço, porque parece que nessa hora o moço Geazi serviu. O problema do moço era só ver dinheiro. Quando ele viu o dinheiro de Naamã, deu ruim. Chamou o profeta e falou, o senhor não viu não? O marido é avançado de idade e não tem filho na casa. Aí o profeta entendi. O que ela precisa, mesmo que eu pedisse o rei não podia. Se eu pedisse ao chefe do exército, também não resolveria. O que ela precisa não está na terra, não. O que ela precisa, só o céu. Você percebeu que o tempo inteiro eu estou frisando coisas e mostrando para você que o que nós precisamos não está na mão de gente? Que o que a gente precisa está na mão de Deus. A porta que você está buscando, o que você está pedindo, tudo que você precisa, Ele pode até tocar em alguém
para ser a catapulta, o trampolim, te fazer chegar, mas Ele está dizendo para você aqui essa noite o seguinte: se apega a mim, que o que você precisa, eu posso. Eu posso. E Ele vai fazer. Aí, ó para cá. Então a primeira lição para Abraão: Abraão, vou mostrar para você que eu posso fazer por ele o que eu fiz por você. O erro de algumas pessoas é achar que Deus só é Deus na vida delas. E que Deus nunca pode fazer pela gente. Diga, chegou minha vez. Diga mais forte, chegou minha vez. Deus está ouvindo o meu choro. Vai abrir os meus olhos. E eu não vou viver de cântaro. Tem um poço. Vi que o povo ameaça aplaudir, os outros não vêm, aí para a palma na metade, né? Que aplaudir, aplauda, é o Senhor. E aí, quando o profeta entende que o que ela precisa só o Senhor pode, ele manda chamar ela. Vem cá. Ela volta, aí o profeta diz assim: no tempo determinado, ao ciclo da vida, o profeta está dizendo assim, 9 meses, você vai ser? Ela teve um filho, gente? Sim ou não? Ela engravidou? Neném nasceu? Mas por que quando ela recebeu a profecia, ela disse para o profeta assim: não mintas para a tua serva? Algumas traduções estão assim: não brinques comigo. Sabe aquela fase que a gente quer tanto uma coisa e quando Deus libera a gente tem dificuldade de acreditar que Deus está falando que vai fazer? A mente já cauterizou, parece que já acostumou com a ideia de não ter, e Deus está dizendo: vai ter, vou fazer, vai acontecer. Então aqui eu vou perceber o problema, porque se o menino nasceu, se ela engravidou, tinha algum problema na palavra do profeta? Da boca dele saiu alguma mentira? Então o problema nunca está na voz profética, o problema está na mentalidade de quem recebe. Quando você está com a sua mente bloqueada, porque o seu lugar de crescimento foi de humilhação, de julgo, o lugar do teu crescimento foi de desprezo, o lugar do teu crescimento foi um lugar onde você brigava para ter atenção, brigava para ter o amor, desprezaram você. Você cresceu nesse ambiente, sua mente cauterizou e você acha que você vai ser um eterno dependente, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer que o tempo da dependência termina. Hoje Deus abre os teus olhos, você não vive de cântaro, Deus tem um poço para você, e Ele vai mostrar para algumas pessoas que Ele também é Deus na sua vida e vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Então, a gente vai entendendo, e Deus vai falando com Abraão, porque Ismael não volta e não tem mais convívio. Mas o texto termina com uma notícia, você leu comigo a notícia. E o menino cresceu. E o menino? Abraão devia estar em casa assim: será que já morreu? Porque o que eu dei já muito tempo. Já era até para ter voltado aqui para pedir de novo. Tem gente que vai ficar esperando tu voltar para bater na porta dele. Mas não vai acontecer mais isso. Isso não faz mais parte da tua vida. Hoje Deus está falando com alguém aqui esta noite, que Ele te tira desse ciclo de dependência terrena e te leva a um nível de dependência espiritual, aonde Ele abre os teus olhos e desprepara o teu coração, porque lá tu não bate mais para se humilhar, e a notícia que vai chegar lá: cresceu. Ah, alguém vai entender isso aqui em algum momento. Cresceu. Tem gente achando que morreu, mas Deus vai fazer a notícia chegar lá, e a notícia é: cresceu.
Tem gente achando que a notícia que vai chegar é faliu, mas a notícia que vai chegar lá é cresceu. Alguém está achando que a notícia que vai chegar é o casamento acabou, o marido foi embora e o casamento cresceu. Tem gente que está achando que a notícia que vão receber ao teu respeito é daqui a pouco ele bate aí na porta para pedir de novo, mas você aprendeu que existe um lugar de choro e gemido, e esse lugar de choro e gemido não é batendo na porta de gente, esse lugar de choro e gemido é até nos desertos da vida, mas entendendo que nos meus desertos ele ouve o meu choro, e porque ouviu o meu choro, ele decidiu abrir os olhos de alguém para que eu não morra. E se alguém achou que a notícia era de morte, se enganou, porque o tempo de perda na tua vida termina hoje, e a palavra do céu para alguém, eu não sei se tem alguém para pegar, mas eu vou repetir mais uma vez: cresceu, 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 cresceu. Diga: esse deserto não vai me matar. Eu vou crescer. Fique em pé comigo, por favor. Salmo 73 diz que Deus prepara uma mesa no... As maiores experiências do povo de Deus foram no... Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de mesa preparada. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de eu ter sede, mas ver água brotar da rocha. Isso é deserto. Eu não sei que deserto você está, mas diga: deserto é deserto. Dói, machuca, mas a gente aprende. Diga: H andou errante no deserto de Berseba. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Abraão andou do mesmo deserto. Abimeleque tinha roubado um poço de Abraão e Abraão briga por um poço. O posicionamento de Abraão é diferente de H. H abre mão do filho, Abraão briga por um poço. H quebra aliança para não ver morrer. Abraão faz uma aliança com Abimeleque e diz: não toca no que é meu, que eu não toco no que é seu. Abraão faz um bosque no deserto de Berseba, enquanto H só faz chorar para não ver o menino morrer. O problema da vida nunca foi o deserto, mas o posicionamento de quem está nele. Você pode estar no deserto fazendo aliança ou quebrando aliança. Você pode estar no deserto chorando, mas você também pode estar no deserto fazendo dele um bosque. Você pode estar no deserto abrindo mão, mas você pode estar no deserto lutando por aquilo que é seu. Eu não sei que deserto a vida te levou, te proporcionou, mas hoje Deus está dizendo: o problema não é o deserto, é quem está nele. E se você for alguém que esteja disposto a mudar a realidade do seu deserto, com posicionamento, abrindo os olhos e vendo que Deus é Deus, e esse deserto vai te fazer crescer. Vai te fazer crescer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está aqui e está afastado, faz assim com a mão só para eu conhecer. É só para eu conhecer, não é para voltar não, tá? É só para eu conhecer.
Tem uma amiga lá atrás, um amigo lá atrás. Essa máscara é do Fluminense? Tu que levantou a mão aí? Acredito não. Cara feliz, contente, tricolor, afastado, dá muito certo não, gente. Isso é time de crente, trino, trindade, tricolor, Pai, Filho, Espírito, vermelho do sangue, branco da paz, verde da esperança. Isso é time de crente. Tá perdendo tempo afastado. Deixa eu ver quem está mais aqui. Tem mais uma amiga aqui afastada. Tem mais uma amiga aqui afastada. Opa, tem mais uma amiga ali afastada. Tem mais alguém afastado? Opa, tem mais uma mão levantada lá atrás. Tem mais um amigo lá atrás. Eu posso pedir um favor para vocês? Se puder. Vocês poderiam vir aqui na frente para eu orar por vocês? Não é para voltar para Jesus não, tá? É só para eu orar por vocês. Todo mundo que está afastado. Só para eu orar. Tem alguém que nunca aceitou Jesus? Está aqui pela primeira vez? Tem alguém assim? Tem alguém assim? Tem? Bom, já vi. Tem mais alguém afastado? Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. É rápido. Eu tenho 2 minutos. Quanto tempo afastada? Mais ou menos. 1 ano, 2 anos, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Quanto? 5 anos? Mais de 5? Uns 6, 7, sei lá. Quanto tempo? Também mais de 5? A senhora? 2, sabe mais ou menos quanto tempo? Mais de 5 também? 4 anos? Quanto tempo? 4 meses? 2 anos? 5 anos mais ou menos? E aí, tricolor? 1 ano? Também 1 ano? 2? Mais de 5? Mais de 6? Tá gerando? Quanto tempo? Que isso, irmão? Nem tem idade para isso tudo, cara. Tem? Tem mesmo? Nascido e criado na igreja? Por isso. Logo vi, pô. 20 anos afastado, deve ter se afastado na adolescência. 17? Que isso, profeta? Tem 38 anos? Mora em Xerém, né? Hã? Aonde? Pilar é longe da praia, tá conservado. Quem mora perto da praia tá. Tu que tá há 20 anos. Suponhamos que nossa amizade tivesse 20 anos. Te conheço um tempo, 20 anos. 20 anos sem se ver, sem trocar ideia. De repente eu descubro o teu endereço, bato lá na tua porta. Quando me visse depois de 20 anos, tu me deixaria do lado de fora ou tu me convidaria para entrar? Sentar, trocar uma ideia? Me abraçaria, ficaria feliz em me ver? 20 anos de amizade são 20 anos de amizade. Apocalipse 3, ele disse: eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Se abrir, eu entrar, eu sento, ceio, como com ele na mesa. Sabe o que é mais louco? Que tu abre a porta para um amigo de 20 anos sem ver e tá trancando a porta para o teu melhor amigo, deixando ele do lado de fora da tua vida 20 anos. Você imagina quantos assuntos vocês não teriam para resolver? Quanta ideia não teria para trocar? Ou que me levou para longe, não foi muito legal, decisões, escolhas, coisas que vivi, tanta coisa para falar, botar para fora e ele pronto para ouvir, sentado na mesa dizendo: pode colocar para fora, fala que eu estou a fim de curar tua alma, livrar-te das mazelas, das dores,
das decepções, das agonias. Fala. Mas a gente às vezes insiste em deixar ele batendo na porta aí lá do lado de fora sem entrar. Consegue viver mais 20 anos sem ele? E por que não abre a porta hoje e volta hoje? Imagina, a resposta você mesmo deu, você nem sabe se vive amanhã. Mas se você não sabe se volta amanhã, a melhor coisa a fazer é voltar hoje. Mais 5 afastado ou volta hoje? Mais 6 afastado, mais 4 afastado. Eu não sei o que levou vocês para longe da presença de Deus. Mas uma coisa eu tenho plena convicção. Ele está batendo na porta de vocês. E a pergunta que não quer calar, vocês vão deixar ele batendo do lado de fora ou vão convidar ele para entrar? Pastor, o que eu faço para convidar Jesus para entrar? É só levantar a mão cansada e dizer: não consigo mais viver sem ti, eu preciso voltar para a tua presença. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Abrir a porta para deixar o amigo entrar? É só fazer assim com a mão e eu oro por você. Quer dizer, orar eu já vou orar. Orar eu já vou orar. Porque eu chamei vocês aqui para orar. Agora eu só estou perguntando: tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem uma vida ali, 2 vidas aqui, 3 vidas aqui. Tem mais alguém? Além dessas 3, mais uma vida ali levantou a mão. Tem mais alguém? Eu acho que vocês são heróis em conseguir viver tanto tempo longe dele. Mas eu quero orar por essas 4 vidas e pelas demais que não levantaram a mão. Estende a mão para cá, por favor. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. Filhos teus, ó Deus. Eu não sei os que levou para longe, mas eu sei que hoje o Senhor os trouxe aqui essa noite. E a minha oração, Senhor, é um pedido, que o Senhor continue guardando eles em vida, porque a tua palavra diz que os que são teu, o maligno não toca. Não permita que o meu adversário toque na vida deles. Que se hoje não foi o dia da decisão, que o Senhor conceda a eles uma nova oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre eles, guardando e os livrando da sede do meu adversário. Não permita que eles passem mais tempo longe da tua casa ou da tua presença. Ajuda-os, fortalece-os, para que eles continuem a viver, para que um dia possam ter um encontro com o Senhor. Quero também orar por aqueles que hoje se reconciliam contigo, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa hoje restaurar esta aliança, que é perpétua, sem emenda e sem fim. Eu abençoo a vida destes 4 que se reconciliaram, pedindo que o Senhor os fortaleça na tua presença e que eles não se afastem. Aos meus irmãos que aqui chegaram a esse lugar, a tua palavra disse que nós seríamos benditos ao entrar e bendito ao sair deste lugar. Que o Senhor nos leve em paz ao regresso do nosso lar. Que a tua boa mão esteja nos guardando e nos protegendo e nos conduzindo em vitória e em triunfo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada vida, cada lar e cada família aqui representada. Que a tua palavra seja verdade. Livra-nos das aflições e das humilhações. Arranca-nos da mão dos homens e nos ensina que o que nós precisamos só o céu pode fazer. Que levemos para casa esta palavra guardada no nosso coração. Eu te despeço com o grande amor de Deus, o nosso Pai, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com as doces e meigas consolações do amigo, parceiro e ajudador Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam...